Oi pessoal, hoje nós vamos para a nossa última web aula e nessa última web aula então a gente vai trabalhar o filo artrópoda que faz parte do taxon Echidzozoa, sendo portanto o último filo que nós vamos estudar dentro da disciplina de diversidade biológica de protostomatos. E é um filo muito interessante. Os artrópoda, eles recebem esse nome porque do grego artron significa articulação e podos pés, ou seja, são animais que apresentam os pés articulados. Na verdade, eles são muito mais do que isso. Eles são animais que apresentam todos os apêndices articulados. Esses apêndices remetem, por exemplo, a estruturas como as antenas ou estruturas como o pedipalpos, que também possuem artículos. O que são esses artículos? São a separação desses apêndices em diversos pedacinhos. E esses pedacinhos se articulam, como os dedos das nossas mãos, tá? Então, os dedos das nossas mãos são articulados. Então, a cada nó, né, de junção entre esses dedos, a gente tem uma junção que é móvel e, portanto, articuladora, que faz com que a gente consiga ter movimentos mais precisos no manuseio das nossas atividades diárias. Então, a articulação é algo benéfico, é algo que vem para contribuir com o sucesso evolutivo dos animais. Os primeiros artrópodos surgiram há cerca de 550, entre 500, na verdade, e 350 milhões de anos atrás, no período cambriano, numa época que foi chamada de Grande Onda de Artropodização. Então, foi um evento onde surgiram os primeiros artrópodes, sendo os trilobitos os primeiros registros de animais que tinham os apêndices articulados e que só se conhece através de fósseis, né? Não são animais viventes mais, eles já estão extintos, então apenas se tem conhecimento dos fósseis. Quais são as características dos artrópodes, então? Eles são animais metazoários, né? Triblásticos, que têm 3 folhetos germinativos, esquizocélicos, então tem o corpo dividido também em regiões, tá? Essas regiões variam de acordo com o grupo. São esquizocélicos protostômios, neuromiálios, apresentam corda nervosa e muscular, com uma corda nervosa hiponeura. O corpo é revestido por um exoesqueleto de quitina, quitinoso, e como eu falei, eles possuem apêndices articulados. Esse grupo atingiu um enorme sucesso evolutivo, graças a muitas características especiais que eles têm. A articulação, ela ofereceu uma vantagem mecânica para esses animais. Então, a partir do momento de uma força, né, que é algo que a gente vê em física, percebe-se que o momento ele é dado pela multiplicação da força vezes a distância na qual ela é empregada, sempre em relação a um ponto fixo, que na verdade corresponde a um sistema de alavancas. E o que a alavanca faz? Ela faz com que, a partir de uma força menor, você consiga produzir um trabalho maior. Então, isso gera uma multiplicação de forças. Como os artrópodos possuem vários apêndices e cada apêndice desse com vários artículos, tá? Isso faz com que ele gere diversos momentos de força, fazendo com que eles sejam super animais. Então, eles conseguem uma multiplicação muito grande dessas forças. Isso faz com que eles saltem muito alto, como é o caso das pulgas, né, que conseguem saltar várias vezes o seu tamanho, as esperanças, os grilos, ou então eles têm muita força, como é o caso até das garras mesmo desses caranguejos, ou de formigas que conseguem carregar várias vezes o seu peso, ou eles têm muita velocidade porque eles são capazes de gerar uma grande força para deslocar uma massa corporal pequena. Isso se reflete, então, em você se deslocar
a grandes distâncias em um curto intervalo de tempo. Tudo isso que está relacionado, então, com a articulação desses membros favoreceu o desenvolvimento dos artrópodes, em relação à fuga de predadores, em relação também à busca de locais para alimentação, busca de locais para nidificação, tá? Exploração de outros nichos, então de repente acaba o alimento em um ambiente, eles conseguem explorar outros ambientes, e os artrópodes eles estão amplamente distribuídos em todo o mundo, então em vários lugares, tanto no ambiente aquático marinho, quanto aquático de água doce, também ambiente terrestre, a gente encontra os artrópodes. Quais são as relações de parentesco que existem entre os artrópodes? Eles estão mais aproximados, tá, de onicóforos e tardígrado. E acredita-se, então, que os artrópodes, eles tenham relação, seja o grupo irmão do ancestral de onicófora e tardígrada. Aqui a gente observa na árvore do Halonick, né, então, o grupo dos Panartrópoda, mostrando essa aproximação entre onicófora e tardígrada e os artrópoda. Aqui na árvore de Shearwater de Sale 2011, a gente também evidencia essa relação, né, onde a gente tem aqui nesse quadrado em vermelho o grupo dos artrópoda, muito próximo então de onicófora e tardígrada. Aqui a classificação de acordo com Brusca e Brusca 2007, onde a gente teria os artrópodos separados em um grupo extinto, que seria os Trilobitomorpha, e 4 grupos de animais viventes, os queliceriformes ou quelicerata, né, incluindo Pycnogônida, Merostomata e Arachnida, os crustácea, incluindo Hemipédia, Cefalocárida, Branquiópoda, Malacóstraca e Maxilópoda, os Miriápoda, Conquilópoda, Diplópoda, Sínfila e Paurópoda, e os Hexápoda, com Entognata e Insecta. Em termos de arquitetura corporal e fisiologia de artrópoda, o sistema tegumentaire consiste numa epiderme simples, que secreta uma substância quitinosa que é formadora do exoesqueleto. Portanto, o exoesqueleto ele é de quitina. O que é quitina? A quitina é um polissacarídeo nitrogenado, que é secretado pela epiderme, mas que em contato com o ar, ele acaba endurecendo. E essa cutícula de quitina, ela pode também ser impregnada com carbonato de cálcio, como é o caso que ocorre em caranguejos, por exemplo. Então, a gente tem aquela casca do caranguejo, né, ou do siri, bem ossificada, imitando uma concha, tá? Esse exoesqueleto, ele é formado por placas duras, que são denominadas de escleritos, e eles têm função de proteção, sustentação, impede a desidratação nas formas terrestres e também contribuiu para o sucesso evolutivo do grupo, porque ele oferece uma armadura externa, que acaba protegendo o animal contra adversidades do meio, como, por exemplo, o ataque de predadores, favoreceu a inserção da musculatura para a locomoção e também impediu a perda de água. Muitas vezes esse exoesqueleto ele também pode estar impregnado com cera, reduzindo ainda mais a perda de água através dele. Só que teve um problema, que é o fato de que ele dificultou o crescimento desses animais e por isso que ele precisa ser mudado constantemente. E quem regula essas mudas é a ação de um hormônio que é chamado de equidizona, e o processo de muda recebe o nome de muda ou equidise. A casquinha, que é o exoesqueleto antigo, recebe o nome de exúvia e é aquela estrutura que é abandonada após a equidise. Aqui a gente observa então, né, a estrutura desse exoesqueleto, então sempre uma estrutura trilaminar, como a gente viu no começo dos Equidizozoa, onde a gente tem uma epicutícula que pode ser serosa, impregnada então com cera. Daí a gente tem a procutícula,
e depois é que vem a epiderme, que é secretora, então, dessa cutícula. A procutícula, ela é formada, então, pela exocutícula, que é de quitina mais proteínas, e pela endocutícula, que é mais rica em quitina. Então, a gente tem sempre uma cutícula trilaminar, formada por epicutícula, exocutícula e endocutícula. O sistema digestório ele é completo, a digestão é extracelular. Nas aranhas, essa digestão é extracorpórea. Como nos anelídeos, eles apresentam uma dilatação do esôfago, que é chamada de papo. Depois segue-se um pequeno proventrículo ou moela, que serve para trituração do alimento. Eles têm um sistema circulatório aberto, portanto lacunar, com coração dorsal, que está localizado no abdômen. No caso dos insetos, o sangue ele não tem função de transporte de oxigênio. Então a hemolinfa ela é branca, não tem pigmento respiratório, porque quem transporta oxigênio são outras estruturas, como por exemplo as traqueias, que levam oxigênio diretamente para os tecidos. Como sistema excretor, existem os túbulos de Malpighi. Esses túbulos de Malpighi, eles são derivados da parede intestinal e eles ficam mergulhados na cavidade corporal. É típico, por exemplo, de insetos, de aracnídeos, de diplópodes e de quilópodes, que são os miriápodos, né? Piolhos de cobra e lacraias. As glândulas verdes também são estruturas excretoras, mas elas são presentes apenas em crustáceos e são chamadas de glândulas antenais. Em aracnídeos, a gente tem um outro tipo de sistema excretor, que são as glândulas coxais. Essas glândulas coxais, como o próprio nome diz, elas se localizam muito próxima da região das coxas e elas são formadas por um ou dois pares de glândulas, tá? Estão localizadas no cefalotórax e elas se abrem em ductos entre as pernas dos animais. Exemplo disso são apenas aracnídeos, tá? O sistema respiratório, ele é basicamente traqueal, que funciona como um sistema de tubos internos, que são formados por quitina e que se ligam ao meio externo por meio de várias aberturas laterais no abdômen, que são denominadas de estigmas ou espiráculos respiratórios. Internamente, esses tubos se ramificam e levam os gases respiratórios até o tecido, garantindo uma demanda constante de oxigênio, o que faz com que esses animais não tenham cãibras, porque não existe a fadiga muscular, porque o aporte de oxigênio ele é sempre constante para a musculatura. Tem algo que também é interessante em relação a esse sistema traqueal, que é o fato de que em insetos existem válvulas que fecham esse sistema, que são chamados de peritrema, né? Então, os espiráculos com peritrema, eles funcionam como uma válvula que controla a entrada e a saída desse ar, evitando também a dessecação se o ar estiver muito seco. O oxigênio, ele não passa pela respiração, tá? Então, como eu já falei, o sangue é incolor, ele vai diretamente para o músculo. Existe também um sistema que é chamado de filotraqueal, que na verdade é uma modificação de um tufo de traqueias, que acaba formando uma câmara com um número variável de lamelas que são sobrepostas. Então, são estruturas que vão se sobrepondo como se fossem pilhas de livros ou folhas de livros. E também são chamados, portanto, de pulmões livro ou então pulmões foliáceos. É típico de aracnídeos. E também tem o sistema respiratório branquial, encontrado em crustáceos, onde as brânquias recebem oxigênio e liberam gás carbônico, e a respiração cutânea, comumente encontrada em insetos muito pequenos ou em microcrustáceos. Bom, sistema nervoso em todos é do tipo ganglionar. Eles possuem estatocistos como estruturas sensoriais para o equilíbrio, os olhos compostos, chamados de omatídeos, e os olhos simples, para a formação de imagens e fotossensibilidade, as antenas, palpos e peças bucais para quimiorrecepção,
E as antenas, palpos e cerdas também para mecanorrecepção, com função de tato. Em relação ao sistema reprodutor, esses animais são geralmente dioicos, com uma fecundação interna. Eles podem ter vários tipos de desenvolvimento. Os ametábulos são aqueles que possuem um desenvolvimento direto, portanto não passam por nenhuma metamorfose. Ou seja, você tem do ovo um animal jovem muito semelhante ao animal adulto. E esse animal jovem só encorpa, né, ganha tamanho e cresce como um adulto. Existem os hemimetábulos, que possuem um desenvolvimento semidireto, ou seja, uma meia metamorfose, aonde você tem um ovo, desse ovo nasce um jovem que até lembra o adulto, mas que pode ter um padrão de coloração, um formato um pouco diferenciado, e que é chamado de ninfa se for terrestre, náiade se for aquático. E essa ninfonáide vai passar por diversas mudas até que ele atinja a fase adulta. Os holometábulos, que têm o desenvolvimento indireto, são aqueles que passam por uma metamorfose completa. Do ovo, você tem uma larva completamente diferente do adulto, como é o caso da larva de uma mosca ou de uma lagarta, tá? Depois vem uma pupa e depois dessa pupa a gente tem um adulto. Bom, e agora nós vamos estudar então os 4 grandes grupos. Então, Chelicerata, né? Do grego cheli, garra, e cerata, cornos. Tem como sinapomorfia as quelíceras, e inclui os merostomata, que são os límulos, os aracnídeos e os picnogonídeos, que são as aranhas do mar. Eles têm um corpo dividido em apenas 2 regiões, que é o prossoma e o opistosoma, ou cefalotórax e abdômen. O prossoma possui o acron e 6 segmentos apendiculados. Quais seriam esses segmentos? Um par de quelíceras, um par de pedipalpos e 4 pares de pernas ambulacrais. A maioria, o que é perna ambulacral, gente? É perna que caminha, é perna que anda, tá? Perna que serve para se locomover no ambiente. A maioria é carnívora, tá? Mas existe herbivoria e hermatofagia presente em ácaros. Então aqui a gente observa, né, um chifosura à esquerda, a região dorsal e a região ventral desse chifosura. É um animal típico dos mares do Japão, bentônico, e no Brasil a gente não tem, então é chamado de límulo, tá? São os merostomata. E aqui a gente tem uma aranha do mar, que é um picnogonídeo. Os aracnídeos, né, que existem diversas ordens de aracnídeos, como a gente vai ver. Eles têm um corpo que se divide então em cefalotórax e abdômen, não possuem antenas, são áceros e são sempre octópodos, têm 8 pernas. São terrestres, com 2 pares de peças bucais, que são as quelíceras e os pedipalpos, e os 4 pares de pernas. As quelíceras servem para capturar as presas, os pedipalpos para apreensão e para transferência de espermatozoides do macho às fêmeas de aranhas. Nos ácaros não existe uma separação muito nítida entre cefalotórax e abdômen, eles podem apresentar um corpo mais globoso, como é o caso dos carrapatos. Todos eles possuem os estigmas, que são as aberturas respiratórias. Então aqui a gente observa, né, os integrantes, as diversas ordens que compõem o grupo dos aracnídeos. Então aqui a gente tem, por exemplo, um escorpião, aqui um pseudo-escorpião, aqui um uropige, que é um escorpião vinagre, uma aranha, que é da ordem Arane, aqui um opilião da ordem Opiliones e aqui um ácaro, que é da ordem Acarina. Os crustáceos. Esse nome vem do latim, que significa casca. O animal ele é revestido então por uma cutícula quitinosa espessa e rígida, impregnada com carbonato de cálcio, tá? O corpo dos crustáceos ele é dividido em 3 partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. E eles possuem um número variado de pernas e sempre 2 pares de antenas, portanto 4 antenas. Então eles têm uma antênula
e um par de antênulas e um par de antenas, tá? Aqui a gente observa alguns representantes, como o caso do caranguejo, do camarão e o tatuzinho de jardim. O tatuzinho de jardim representa a única invasão terrestre dos crustáceos. Todos os crustáceos são aquáticos, com exceção do tatuzinho bola ou tatuzinho de jardim. Eles possuem diversos apêndices corporais que têm funções variadas. Por exemplo, os pereiópodes são pernas locomotoras e eles formam a pinça. Os maxilípedes, eles servem para apreensão de alimento. Já os pleiópodes para natação. O primeiro par pode ser transformado em um órgão copulador para transferência de espermatozoides. Os urópodes servem para natação e nas fêmeas protegem os ovos. O telson é o último segmento abdominal. E existem crustáceos tanto nectônicos, que nadam e que são principalmente noturnos, quanto os bentônicos, que são animais de fundo, ativos principalmente durante o dia. O terceiro grupo é o grupo dos hexápoda, tá? Eles são os únicos invertebrados voadores, porque dentro desse grupo a gente tem os insetos e tem os que não são insetos, tá? São animais segmentados, com corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, com 2 antenas, portanto um par de antena, 6 pares de pernas e com respiração traqueal. Existem 6 classes: diplurata, oligoentomata, mirentomata, zigoentomata, arqueognata e pterigota, que são os insetos alados, tá? Então aqui a gente vai ter os insetos e os que não são insetos, como protura, diplura, colêmbola, tá? Que fazem parte dos hexápodos. Portanto, todos os insetos são hexápodos, mas nem todos os hexápodos são insetos. Então tem que separar bem isso. Morfologia externa. A cabeça é o centro sensorial do animal. É nela que se encontram as antenas e os olhos. As antenas são órgãos quimiorreceptores que apresentam também funções olfativas e funções táteis. O tórax já é o centro locomotor. Então, é nessa região que estão inseridos os membros locomotores, sejam eles as pernas ou as asas, tá? Ele é dividido em 3 porções. O protórax, com um par de pernas locomotoras, o mesotórax com um par de pernas locomotoras e o metatórax com um par de pernas locomotoras. Cada perna é constituída por coxa, trocânter, fêmur, tíbia e tarso. O abdômen é o centro de nutrição, tá? Então é nele que a gente vai encontrar todas as estruturas, como por exemplo o intestino, né, dos insetos. Aqui a gente tem alguns representantes, né, a barata, o besouro, né, larva de lepidóptero, uma mariposa. Eles têm o corpo dividido em 3 regiões, que é a cabeça, o tórax e o abdômen. A cabeça é formada pela fusão de 6 segmentos. O protocérebro, que representa um par de antenas sensoriais, tem função tátil, olfativa e auditiva. O deuterocérebro, com um par de olhos compostos com vários omatídeos, que formam imagens. Tem olhos simples ou ocelos também, que podem fornecer a intensidade e direção da luz. O tritocérebro, representado pelos palpos bucais, com função tátil e gustativa, principalmente relacionado com a quimiorrecepção. O quarto é o lábio, o quinto as maxilas e o sexto as mandíbulas, todas estruturas alimentares, bucais. Existem diferentes aparatos bucais de acordo com a alimentação, tá? Então ele é adaptado ao tipo de alimentação. Ele pode ser mastigador quando existem mandíbulas cortantes, ele pode ser picador quando existem mandíbulas e maxilar perfurante, ele pode ser lambeador quando existe uma língua ou glossa, e sugador
quando existe uma espirotromba. O tórax, então, é dividido em 3 partes, cada uma contendo um par de pernas, né? O prossomo, o mesossomo e o opistossomo, o protórax, mesotórax e metatórax. As asas são sempre situadas no tórax, entre o noto e a pleura, e eles acabam sendo expansões da epiderme e da cutícula, que tem veias, né? Então elas são irrigadas, é por isso que os insetos conseguem expandir essas asas, tá? Como os insetos são alados, o fluxo constante de oxigênio favorece a atividade do voo. Então eles podem ter vários batimentos de asa com uma frequência muito grande e sem causar fadiga muscular. Eles são dípteros, ou seja, tem um par de asas funcionais no mesossomo ou no mesotórax e um par vestigial, que são os balancins. Então, essa ordem díptera, que representa as moscas, os mosquitos, são os únicos que não têm 2 pares de asas. Caso contrário, eles são sempre tetrápteros, com 2 pares de asas funcionais. O primeiro par no mesotórax e o segundo par no metatórax. E existem os artrópoda que são ápteros, né? Portanto, eles não têm asas. Essas asas, elas podem ser membranosas, quando a asa é frágil, transparente, como é o caso de todos os dípteros, né? Moscas, mosquitos, libélulas. Pode ser tegmina ou pergaminosa, quando ela tem uma consistência que lembra um pouco o papel pergaminho, aquele papel de diploma, né? Exemplo, a barata e o gafanhoto. Os élitros, quando ela apresenta uma consistência mais endurecida, coriácea, né, semelhante a couro, como é o caso dos besouros. E os hemiélitros, quando o primeiro par ele é reforçado apenas na região da base e na região terminal ele é do tipo pergaminho ou do tipo membranoso. O abdômen, ele é alongado ou cilíndrico, geralmente composto por 11 segmentos ou menos, e ele abriga os diversos sistemas, né? Então, ele é o centro nutricional. O sistema digestório, que geralmente é completo com um par de glândulas salivares, faz ingestão extracelular, possuem boca, faringe, esôfago, papo, moela, estômago, intestino, ânus e ainda órgãos anexos, como as glândulas salivares. O tubo digestivo é dividido em 3 regiões: o estomodeu, com boca, faringe, esôfago, papo e a moela; o mesêntero, que é composto pelo estômago, o ventrículo e os secos gástricos; e o proctodeu, que inclui o intestino e o ânus. Bom, o próximo grupo, então, que a gente vai ver é o grupo dos miriápodos, que são os diplópoda e os quilópoda, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Os piolhos de cobra, aqui em cima, e aqui embaixo, as lacraias. Esse grupo, ele não é formado só por lacraias e piolhos de cobra, mas também por 2 outros grupos de animais, né? Que são o sínfila e os paurópoda, mas que por serem menos representativos, serem animais menores, de serrapilheira, a gente não vai dar importância para eles agora. Esse nome vem do grego, miríade, que significa 10.000 e pó dos pés. Eles surgiram no início da radiação dos traqueata. Existem poucos registros fósseis datados do Cambriano. O corpo é dividido apenas em 2 regiões, que é a cabeça e o tronco. Todos os segmentos, com exceção dos 2 últimos, apresentam apêndices pares. Eles estão restritos a ambientes úmidos, porque eles não possuem impregnação de cera na epicutícula. Tem uma cápsula cefálica, né, a região da cabeça bem esclerotizada, ou seja, bem endurecida. As mandíbulas são articuladas com movimento transversal, então eles conseguem fazer movimentos laterais para se alimentar. E o tronco tem muitas pernas, sempre uma perna por segmento, tá? Um par de pernas, desculpa, não uma perna, um par de pernas por segmento. Os piolhos de cobra ou diplópodas, né,
Tem um corpo cilíndrico, que varia de 25 a 100 segmentos. O tórax é curto, com 4 segmentos apenas, sendo que o primeiro não contém pernas. E eles são diplosegmentados. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma junção, uma fusão de 2 segmentos. Então, quando a gente olha externamente para o animal, tem-se a impressão de que cada segmento do animal possui 4 pernas, ao invés de 2, tá? Só que, na verdade, não é que tem 2 pares de perna por segmento, é que esses segmentos são fundidos. Portanto, o certo é falar que eles são diplosegmentados e não falar que eles têm 2 pares de pernas por segmento, porque isso não é verdade, tá? Tem uma cutícula calcária. Eles são animais inofensivos que não têm veneno, são herbívoros, fazem movimentos lentos, possuem uma antena curta, antenas curtas, né, um par de antenas curtas, e se a gente encostar neles, eles se enrolam em espiral. Já os quilópodes, que são as lacraias, elas podem ter de 3 até 30 centímetros de comprimento, ter mais de 150 segmentos, são bem venenosas, com uma picada bem doída, lembrando que a picada é na boca do animal, na região bucal, que tem as forcípulas, e não na região de trás, que tem aquelas 2 perninhas que ficam para trás, e às vezes as pessoas acham que ela pica a partir dali. São carnívoras, então elas usam a picada e o veneno para se alimentarem. Tem movimentos rápidos, não se enrolam. Tem antenas longas, um par, né? Um par de espiráculos por segmento, que são as lacraias. Observem aqui o slide, né? Então, aqui tem um resumo, né, de como que são esses quilópodes. Bom, esse aqui é o penúltimo slide. O último slide eu vou trazer as referências, tá? Das imagens dessa aula. E com esse slide eu termino a nossa última web aula. Espero que vocês tenham aproveitado as aulas e que qualquer dúvida vocês possam estar utilizando o ambiente para solucionar essas dúvidas, né? Não fiquem com receio de procurar tanto as tutoras quanto a mim, né, os tutores quanto a mim, para responder as perguntas que possam surgir ao longo do estudo de vocês. Espero que vocês estudem bastante, porque a disciplina é longa, com vários filos, muitas informações. Um grande abraço a todos e muito obrigada pela atenção.